Muito bem, bem-vindos mais uma vez ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Estamos estudando as 7 trombetas de Deus, avisos de Deus, agora é a segunda parte. Quero convidar você a abrir sua Bíblia, estudar, ler a palavra de Deus, assistir esse vídeo até o final. Vai ficar longo porque é difícil falar dos pormenores da revelação em pouco tempo. Então, quero que você compreenda que é importante que você assista o vídeo até o final, tá bom? Tenha paciência, estude, aprenda, desenvolva a sua comunhão com Jesus. Estou com minha Bíblia nas mãos. Vamos pegar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e vamos abrir em Apocalipse, no capítulo 9. Capítulo 9, versos de 1 a 12. Capítulo 9, versos de 1 a 12. Bíblia na mão. O quinto anjo tocou a trombeta e viu a estrela caída do céu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha, e com a fumaceira saída do poço escureceu-se o sol e o ar. Também na fumaça saíram gafanhotos para a terra, e foi-lhes dado poder como o que tem os escorpiões da terra. E foi-lhes dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, e tão somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos era semelhante a cavalos preparados para a peleja. Na sua cabeça havia como que coroas parecendo de ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha também cabelos como cabelos de mulher. Os seus dentes como dentes de leão. Tinham couraças como couraças de ferro. O barulho que as suas asas faziam era como o barulho de carros de muitos cavalos, quando correm à peleja. Tinham ainda cauda como escorpiões e ferrão. Na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. E tinham sobre eles como seu rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. O primeiro ai passou, e eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ais. Olha só que leitura! A palavra de Deus deixa muito clara que nós estamos aqui diante de um grande desafio, que é nos preparar para uma ação satânica nessa terra. Demônios que vão ser soltos para agir no planeta, e eles têm endereço certo para atacar. Vamos aos detalhes? Quero convidar você a permanecer. Não esqueça de dar o seu like aqui e a entender comigo o que nós temos para revelar de acordo com a palavra de Deus. A estrela caída na terra, nós já sabemos que é Satanás. Ele é o anjo do abismo. Apocalipse 9:11 fala que esse anjo do abismo tem nome. E quando se dá nome a algo, é porque é um ser pensante e intelectualmente ativo, aqui representado. Lucas 10, verso 18, Jesus dizia o seguinte: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, estrela, de acordo com Apocalipse 1, verso 20, representa anjos. Então aqui é o príncipe dos demônios que esteve na terra, que está na terra agindo, e ele já está aqui desde a terceira trombeta, que é uma estrela já caída. Ele não está caindo. Desde a terceira trombeta que ele passou a agir, provocando a amargura das águas, e agora seu nome, Abaddon, em hebraico, ou Apolion em grego, recebe a chave do abismo. E esse abismo que é, e quem dá a ele essa chave? A chave quem tem é o Senhor Jesus. Apocalipse 1,18 diz que ele está vivo e tem as chaves da morte e do inferno. O inferno aqui, além de sepultura, representa a morada dos demônios, o abismo. Então essa chave é dada para Satanás. Será que Deus deseja que as pessoas sejam assediadas pelo inimigo? Não. O motivo para que Satanás recebe essa autorização é porque as pessoas rejeitaram o conhecimento da palavra de Deus. Jesus diz que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Está no Salmo 119. E quando as pessoas rejeitam a verdade, elas escolhem as trevas. O Senhor Jesus diz em João 3, verso 18, por aí, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Então, é muito natural que quando as pessoas rejeitam
a palavra de Deus, a orientação de Deus, ele não fica no vácuo. O inimigo vem para ocupar o espaço. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 11 e 12, está profetizado que as pessoas, por rejeitarem constantemente a luz do Evangelho, a revelação da palavra, será dado para elas, então, o erro que elas tanto desejam. Assim diz a palavra do Senhor. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Percebe? Os que rejeitam a verdade, gostam do erro, é-lhes dada a oportunidade de compreender como é o erro em contraste com a palavra revelada de Deus. Então, o abismo e a fumaceira representa, primeiro, o abismo é a região, chamada na Bíblia de Tártaro, onde ficam confinados os demônios. E essa fumaceira é a ação deles sobre a raça humana, sobre todos aqueles que rejeitam a aliança de Deus, rejeitam a palavra de Deus. Portanto, meus amigos, em Lucas 8, verso 30 e 31, Jesus Cristo está diante de um endemoniado gadareno. E esse endemoniado, ele tem uma legião de demônios. Então Jesus pergunta, qual é o teu nome? Legião? Ele responde, porque eram muitos os demônios ali. E quando Jesus ia expulsá-los, os demônios apavorados pediram, não nos mande para o abismo. Os demônios não querem voltar para essa prisão. 2 Pedro 2, verso 4, vamos ler esse texto na palavra de Deus. Fica também muito claro para nós que o abismo, essa região de trevas, o Tártaro, é onde os demônios estão aprisionados. E é esse abismo que Satanás agora tem acesso e vai libertar os demônios para agirem na terra. Com que obra e de que maneira a palavra vai te revelar agora. Fique atento. 2 Pedro 2,4. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, é Tártaro, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo. Observe então na palavra de Deus, muito claro que esse abismo é a região de trevas, onde estão os demônios presos para não agirem totalmente no mundo. Mas de tanto aceitar o engano, rejeitar a palavra de Deus, Deus permitirá então que Satanás liberte esses demônios e eles vão agir sobre a humanidade. Judas, no versículo 6, também nos garante: e há anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Perceba aqui, anjos que não guardaram seu estado original, anjos maus, que não estavam satisfeitos com sua posição como anjos de luz e pecaram, foram confinados nesse lugar de trevas. Anjos tão violentos, anjos tão terríveis, que o próprio Satanás não tinha completo domínio sobre eles, tiveram que ser presos e que agora serão libertos para uma ação que eles vão realizar na terra sobre aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Então, mais uma vez, quero convidar você a entender isso aqui. Esse estado de calamidade que nós estamos vendo representa o estado caótico de confusão religiosa do planeta e é também Babilônia. Porque, veja, enquanto que do alto de Deus, do Pai das luzes, vem a verdadeira luz, vem a verdade da palavra de Deus, conforme Tiago 3, verso 15 e 17, do abismo, do lugar de escuridão, vem todo tipo de deturpação. É o contrário da luz, que contraria a vontade divina. Aí, do abismo vem o paganismo, com sua idolatria e adoração às forças da natureza, vem o satanismo declarado, vem o homossexualismo, vem o ateísmo, vem o islamismo, vem o budismo, shintoísmo, espiritismo e evolucionismo. Todos esses sistemas são satânicos. Por quê? Porque todos eles combatem as escrituras, contrariam a Bíblia e matam, perseguem as testemunhas de Deus que querem pregar essa verdade. Apocalipse 11, verso 3 e verso 7, fica muito claro essa situação, porque diz assim, ó: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Aqui são as escrituras, as testemunhas de Deus. E no versículo 7,
Diz, quando tiver então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. Apocalipse 17, verso 8, fala também a seguinte expressão: a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo, e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Então, do abismo só vem o que não presta. É a morada dos demônios. E toda doutrina, todo comportamento que esteja contrariando as Escrituras, são defendidas pelos amantes dos prazeres do pecado, só pode ter vindo do abismo, não de Deus. Então, quem já bebeu as águas amargas lá na terceira trombeta e não bebeu de fonte limpa da palavra de Deus, sofrerá intensamente. Porque pastores, padres, líderes religiosos, com seus discursos açucarados, deram de beber ao mundo falsas esperanças. E a obra de engano continua. E os efeitos são mais catastróficos, conforme aqui o Apocalipse capítulo 9, na sexta trombeta, está nos advertindo. As ações demoníacas virão sobre o mundo. De que maneira que eles vão agir? A maior mentira já pregada usando a Bíblia foi aquela pronunciada pela serpente no Jardim do Éden, por Satanás. Gênesis 3:4, enquanto Deus advertia, se desobedecer e comer da árvore proibida, vocês certamente morrerão, Satanás diz, certamente não morrereis. Então essa mentira de quem morre, de verdade não morre, vai para o céu, para o purgatório, para o seio de Abraão, vai para o inferno, todas as suas variações, isso procede de Satanás, vem das trevas, vem do abismo. E esta é a doutrina máxima das trevas que cobre o planeta em todas as latitudes e longitudes. Será a libertação de inúmeros demônios que irão ao encontro dos supersticiosos, aparecendo-lhes na forma de seus entes queridos, de santos, de apóstolos, de deuses, com a intenção de fortalecê-los na rebelião contra a palavra de Deus e sua lei. E o domingo será, então, sugerido agora por revelação desses espíritos, que transformados nessas entidades religiosas, de parentes e amigos, vão propor que haja leis mais severas, duras, de maneira que só possam comprar ou vender somente aqueles que estiverem alinhados com esse tipo de conhecimento, alinhados com essa proposta. Apocalipse 13, versos 16 e 17, diz que vão propor uma imagem, uma lei que fala, uma lei que realmente mostre autoridade, e só poderão comprar e vender, não importa se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é rico, se ele é pobre, somente aqueles que têm a marca da besta, o número do seu nome ou o seu sinal. Então é uma advertência muito séria que a palavra de Deus está nos dizendo, e que será feita sobre a ação de demônios. A ação de demônios. Então vamos convidar você a olhar novamente para a tela e você vai verificar o que a revelação de Deus nos dá sobre esse tema. Ellen White fala sobre isso no Grande Conflito, página 555. Os apóstolos, conforme personificam esses espíritos de mentira, são apresentados contradizendo o que escreveram sob a inspiração do Espírito Santo quando estavam na terra. Negam a origem divina da Escritura Sagrada. Perceberam? Demônios se transfigurando em apóstolos. E não é de se estranhar, diz a palavra de Deus. Porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz quando ele quer enganar. Então, demônios transfigurados, transmutados em apóstolos vão aparecer para enganar, para seduzir as pessoas a irem contrário à palavra de Deus. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Ellen White, um Grande Conflito, página 588. Então, esses dois grandes erros aqui serão mostrados para o mundo. E aí, meus amados, meus irmãos, esses demônios, eles são seres imitadores, são transmorfos. Observe que a descrição deles é de gafanhotos, com aparência de cavalos, com cauda de escorpião. Logo a seguir, vai dizer lá na sexta trombeta que eles têm aparência, cabelos de mulheres, têm coroas, são os mesmos demônios. Então mostra seres inteligentes,
mostra que são seres que mudam de forma, mostram seres que podem assumir a forma do que eles quiserem. Então a linguagem aqui é simbólica para mostrar duas ações, uma espiritual e outra material. Uma ação demoníaca e uma ação na natureza, gás poluente, poeira, sabe? E o que pretende com isso? Que mais uma vez seja decretada uma pandemia, que venha lockdowns, que as pessoas ficam confinadas, ficam à mercê de aparelhos de televisão, celulares, assistindo séries demoníacas, séries espíritas, e assim vão atormentar até o limite. As pessoas vão ouvir vozes, vão ver sombras, aparições, visões sobrenaturais, tudo isso elas já vão sendo acostumadas desde então, para que quando esses demônios transformados, fantasiados de seres humanos, de santos, possam enganar as pessoas. Então Satanás utilizará esse exército demoníaco que se transformará em pessoas, entes queridos que já faleceram. Essa é a sua jogada mais certeira. Fazer com que determinados indivíduos apareçam a todos os grupos religiosos e políticos influentes, como se fossem aqueles já falecidos líderes, amigos, parentes, santos, deuses, que farão a obra de enganar e seduzir o povo, confirmando-os no erro. E nós precisamos compreender pela palavra de Deus qual é o estado dos mortos. E aqui tem no nosso canal um estudo, um card vai aparecer aí, onde você vai compreender que o Apocalipse revela o segredo da morte, o que acontece com as pessoas quando morrem, tá? E também sobre os demônios revelados no Apocalipse. Então, muitos terão que encarar espíritos de demônios, diz Ellen White, personificando parentes ou amigos queridos e declarando as mais perigosas heresias. Esses visitantes apelarão para nossos mais profundos sentimentos e realizarão milagres para apoiar suas declarações. Devemos estar preparados para resistir a eles com a verdade bíblica de que os mortos nada sabem e de que os que aparecem dessa maneira são espíritos de demônios. Ellen White, O Grande Conflito, página 465-466. Fica claro então para nós que ao nos aproximarmos do fim do tempo, haverá maiores e sempre maiores demonstrações externas do poder pagão. Deuses pagãos revelarão seu assinalado poder e se exibirão diante das cidades do mundo. Imagine aqueles que acreditam em Shiva, aqueles que acreditam em Maitreya, aqueles que acreditam em tantos outros deuses. Essas entidades vão aparecer e vão clamar pela paz mundial e vão sugerir que Deus está irado porque o domingo não está sendo guardado como devia e que, portanto, uma lei para punir até com a morte aqueles que rejeitam essa revelação que eles estão trazendo direto do trono de Deus para a humanidade. Então veja, Ellen White já advertiu isso aí. Testemunhos para ministros e obreiros evangélicos na página 117 e 118. E ela continua em Primeiros Escritos, página 87. Os santos precisam alcançar completa compreensão da verdade presente, a qual serão obrigados a sustentar pelas Escrituras. Precisam compreender o estado dos mortos, pois os espíritos de demônios lhes aparecerão pretendendo ser amigos e parentes amados, os quais lhes declararão que o sábado foi mudado, bem como outras doutrinas não escriturísticas. Então o propósito é esse, e precisamos estar dessa maneira preparados para resistir a isso que eles estão ensinando. Meus amigos, será uma guerra, além de uma guerra física, uma guerra de argumentos. É a Bíblia versus as tradições. Ao mesmo tempo que empregará a força policial para reprimir e forçar as massas a obedecer os decretos emitidos em todo o mundo, haverá envenenamento do ar, poluição. Então tudo isso vai provocar de novo uma nova pandemia. E João usa do vocabulário limitado do seu tempo para tentar transmitir o que ele vê em nossa época. Instrumentos e subsistemas de localização programados para atacar alvos específicos. Assim como os demônios só vão atacar especificamente somente aqueles que não têm o selo de Deus, Apocalipse 9:4, a intenção de Satanás é, no início, não é matar. Você vê que os gafanhotos não comem a erva, que é o seu alimento primordial. Mas, na verdade, eles querem apenas atormentar, ameaçar. É uma guerra psicológica. O poder está na cauda desses demônios.
Inclusive o nome Abaddon, que é um nome religioso, hebraico para religião, e Apolion é um nome grego, você vai perceber que o conflito é de argumentos entre Bíblia e tradições, entre religião, Abaddon, e filosofia, Apolion. E somente aqueles que não têm o selo de Deus serão atacados por essas entidades espirituais malignas. Mas, uma vez que se pode localizar quem tem e quem não tem o selo de Deus, isso significa que os instrumentos materiais de guerra, instrumentos de subsistemas de localização, instrumentos guiados por inteligências artificiais que saberão identificar quem tem o selo de Deus, significa que eles serão caçados, serão identificados, aqueles que têm o selo de Deus também, e serão usados esses instrumentos para localizá-los, persegui-los e até matá-los. O que significa isso? Que Satanás sabe a quem perturbar. Já é possível identificar então quem tem o selo de Deus e quem não tem. Quem guarda o sábado e quem não guarda. A besta que vai impor isso, essa marca, besta é um poder político que persegue. São os Estados Unidos da América. É o único país que tem potencial para fazer isso, e impor isso às outras nações e exigir isso do mundo inteiro. Já que os demônios já foram lá transformados, influenciou as pessoas, agora só basta um poder político, militar, suficiente de fazer amedrontar e ameaçar para que isso aconteça. Então é isso. E Apocalipse 13, verso 16, 17, fala justamente isso. Confira na sua Bíblia. Será imposta uma marca, será imposta uma imagem, será imposta uma lei, será imposto um sistema onde pequenos e grandes, ricos e pobres só poderão comprar e vender, se estiverem alinhados a esse sistema. Por quê? Porque os demônios já fizeram o seu trabalho, aparecendo aos líderes, às pessoas influentes, revelando-lhes os deveres sagrados de uma lei dominical rigorosa, capaz de boicotar, capaz de punir com multas, prisões aos dissidentes. É uma guerra de leis. É a lei dos homens guerreando contra a lei de Deus. E aí, meus queridos, quero mostrar o que a revelação diz para você, olho na tela. Todos aqueles cuja fé não estiver firmemente estabelecida na palavra de Deus serão enganados e vencidos. Satanás age com todo engano de injustiça, segundo Tessalonicenses 2,10, para obter domínio sobre os filhos dos homens, e seus enganos aumentarão continuamente. Os que buscam sinceramente o conhecimento, a verdade, e se esforçam para purificar o coração pela obediência, fazendo o que está ao seu alcance para se prepararem para o conflito, encontrarão refúgio seguro no Deus da verdade. Ellen White, O Grande Conflito, página 465, 466. Então, Satanás vai atacar, apelar apenas aqueles que se afastaram da lei de Deus, deixaram a palavra de Deus, deixaram a aliança do Senhor. Os que não têm a marca de Deus, o selo de Deus, serão perseguidos, serão atacados por Satanás, por seus demônios, transmutados em pessoas que já morreram. Almas, espíritos que retornarão. Então, o que acontece? Ao aprofundar-se a crise, muitos adventistas do sétimo dia, não consagrados, e que há muito fazem concessões ao mundo, nesse momento de crise tomam posição definitiva. Compreenderam mal o conselho de guardar o domingo para evitar angústia antecipada e, infelizmente, dão sua própria interpretação ao conselho recebido. E acabam por concordar de vez com a ideia de que se Ellen White está orientando guardar o domingo como dia de evangelismo, Deus está ordenando a guardar o domingo como dia sagrado. Assim como os demais religiosos estão instruindo, esses supostos anjos estão ali falando para todo mundo, aparecendo a todos os lugares, e por darem ouvidos a ensinos de demônios, conforme 1 Timóteo 4, 1 e 2 diz que o Espírito Santo revela que muitos vão apostatar da verdade por darem ouvido a ensinos de demônios. Então eles vão se afastar da igreja de Deus, da verdade de Deus, e vão se unir ao mundo. Ellen White, pois, então, diz no Grande Conflito, página 608, ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa, que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário. E continua ela. Comunicações por parte dos espíritos declararão que Deus os enviou para convencer de seu erro os que rejeitam o domingo, afirmando que as leis do país deveriam ser obedecidas como a lei de Deus.
lamentarão a grande impiedade no mundo, apoiando o testemunho dos ensinadores religiosos de que o estado de rebaixamento da moral se deve à profanação do domingo. Grande será a indignação despertada contra todos os que se recusam a aceitar-lhes o testemunho. O Grande Conflito, página 591. Portanto, meus amados, os espíritos demoníacos vão aparecer para adventistas e para todo mundo. Para todos aqueles que sonham, têm saudade de parente, de amigo, que tem essa coisa dentro do coração e estão aí facilmente para serem enganados com a aparição de demônios transformados nesses parentes, apelando para eles obedecer às leis dominicais, obedecer às leis do mundo. Essas leis, então, entraram em conflito com a palavra de Deus. E elas vão proibir guardar o sábado, porque não pode haver 2 dias de repouso, sexta e sábado ou domingo. Não. Somente poderá adorar e guardar o domingo. Quem desobedecer incorre em crime sob pena de multas e prisões. O mundo islâmico, o mundo judaico, seja onde for, o mundo católico, o mundo pagão, sempre vai aparecer lá um anjo do mal, fantasiado, transformado em algum líder religioso que eles admiram e respeitam, para impor a eles o desejo de Satanás de guardar o domingo e levá-los a desobedecer, não aceitar a palavra de Deus. Então, Maitreya, o imã Al-Mahdi, que os muçulmanos tanto esperam e oram que Allah apresse o seu retorno, será um demônio que vai se unir a Jesus, conforme eles ensinam, Jesus, filho de Maria. Cremos que é um demônio, que vai aparecer para induzi-los a rejeitar por completo a palavra de Deus, a aceitar as mentiras do Alcorão e rejeitar, portanto, o sábado do Senhor, a palavra de Deus, e aceitar o domingo no lugar. Então, o inimigo vai ter todo um jeito para trabalhar com essas pessoas no mundo inteiro. Buda, Maitreya, que diz que as águas do oceano vão diminuir quando ele aparecer. E assim, santos, profetas, Maria, anjos, todos vão aparecer, parentes e amigos. E o que acontece? Ellen White diz na página 607 do Grande Conflito: estendendo-se a controvérsia a novos campos, e sendo a atenção do povo chamada para a lei de Deus, ao cada pés, Satanás entrará em ação. O poder que acompanha a mensagem que o povo de Deus vai estar pregando, apenas enfurecerá os que a ela se opõem. O clero empregará esforços quase sobre-humanos para excluir a luz, receoso de que ilumine seus rebanhos. Clero aqui são os religiosos, de todas as igrejas, todas as religiões. Por todos os meios ao seu alcance, esforçar-se-á por evitar todo estudo destes assuntos vitais. A igreja apelará para o braço forte do poder civil, e nesta obra unir-se-ão romanistas e protestantes. Ao tornar-se o movimento em prol da imposição do domingo mais audaz e decidido, invocar-se-á a lei contra os observadores dos mandamentos. Serão ameaçados com multas e prisão, e a alguns se oferecerão posições de influência e outras recompensas e vantagens como engodo para renunciarem à sua fé. Mas suas perseverante resposta será: mostrai-nos pela palavra de Deus o nosso erro. A mesma que foi apresentada por Lutero sob idênticas circunstâncias. Os que forem citados perante os tribunais defenderão corajosamente a verdade, e alguns que os ouvirem serão levados a decidir-se a guardar todos os mandamentos de Deus. Assim a luz chegará a milhares que de outra maneira nada saberiam dessas verdades. A batalha será grande, é conflito de argumentos aqui. E o povo fiel de Deus, sob o poder do Espírito Santo, vai avançar na obra de pregação, alertando católicos, protestantes, religiosos, ateus, de todo mundo. Porque será a última mensagem. As 3 mensagens angélicas serão pregadas para que eles possam mudar a postura e se converter ou rejeitar de uma vez para sempre. Ellen White, um Grande Conflito, página 611, diz: mas enquanto Jesus permanece como intercessor do homem no santuário celestial, a influência repressora do Espírito Santo é sentida pelos governantes e pelo povo. Essa influência governa ainda até certo ponto as leis do país. Não fossem estas, e a condição do mundo seria muito pior do que ora é. Conquanto muitos de nossos legisladores sejam ativos agentes de Satanás, Deus também tem os seus instrumentos entre os principais homens da nação. O inimigo incita seus servos a que proponham medidas que estorvariam grandemente a obra de Deus.
mas estadistas que temem o Senhor são influenciados por santos anjos para que se oponham a essas propostas com argumentos irretorquíveis. Assim, um pequeno grupo de homens sustará a poderosa corrente de males. A oposição dos inimigos da verdade será restringida, a fim de que a mensagem do terceiro anjo possa efetuar sua obra. Quando for dada a advertência final, prenderá a atenção das pessoas influentes por meio de quem o Senhor está agora a operar, e algumas delas aceitarão e manter-se-ão com o povo de Deus durante o tempo de angústia. Está acompanhando? Perceba então, meu amado, como Deus estará trabalhando através da sua igreja para poder alertar a humanidade. Elas terão que se converter, não à igreja adventista, terão que se converter à palavra de Deus, terão que se converter para compreender melhor os argumentos que a palavra de Deus ensina. Eles precisam se converter a Cristo, se precisam se converter a Deus e se livrar de todo o engano satânico. Portanto, precisamos compreender o que diz a palavra do Senhor. Vamos ainda a um outro texto. Vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse 18, verso 1, 2 e 4. Aqui está sendo descrito, diz Ellen White, uma terrível condição do mundo religioso. A cada rejeição da verdade, o espírito do povo se tornará mais entenebrecido, mais obstinado o coração, até que fique entrincheirado em audaciosa incredulidade. Em desafio às advertências que Deus deu, continuarão a calcar a pés um dos preceitos do Decálogo, até que sejam levados a perseguir os que o têm como sagrado. Cristo é desprezado com o desdém que se lança à sua palavra e a seu povo. Sendo os ensinos do Espiritismo aceitos pelas igrejas, removem-se as restrições impostas. Perceba aqui, meus amados, o ensino do Espiritismo, pessoas morrem, vão para o céu, pessoas reencarnam, pessoas retornam. O ser humano não quer mais viver uma vida de santidade, porque se eles têm essas chances, querem viver o pecado. Portanto, o Espiritismo é a grande arma de Satanás para mostrar essa realidade. Voltemos ao texto. Sendo os ensinos do Espiritismo aceitos pelas igrejas, removem-se as restrições impostas ao coração carnal. E o professar religião se tornará um manto para ocultar a mais vil iniquidade. A crença nas manifestações espiritualistas abre a porta aos espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E assim a influência dos anjos maus será sentida nas igrejas. Ellen White, O Grande Conflito, 603, 604. Mas a mensagem de Deus será dada. A mensagem é de ser levada não tanto por argumentos, como pela convicção profunda do Espírito de Deus. Os argumentos foram apresentados, a semente foi semeada e agora brotará e frutificará. As publicações distribuídas pelos missionários têm exercido sua influência. Todavia, muitos que ficaram impressionados foram impedidos de compreender completamente a verdade ou de lhe prestar obediência. Agora, os raios de luz penetram por toda parte. A verdade é vista em sua clareza, e os leais filhos de Deus cortam os liames que os têm retido. Laços de família, relações na igreja, são impotentes para os deter agora. A verdade é mais preciosa do que tudo mais. Apesar das forças arregimentadas contra a verdade, grande número se coloca ao lado do Senhor. Grande Conflito 612. Meu amado, que Deus seja louvado. Nós precisamos continuar com essa palavra, advertindo e ensinando as pessoas. Essa foi a quinta trombeta. A ação demoníaca que continuará aparecendo às pessoas no mundo inteiro, como anjos, como santos, como pessoas, para enganá-las, seduzi-las e afastá-las da palavra de Deus. Afastá-las do assim diz o Senhor. Mas o povo de Deus continuará pregando e muitas pessoas se converterão. Não ao adventismo, que não precisa, porque não é a igreja que salva, é a palavra de Deus, é a graça do seu Jesus. Elas precisarão tomar uma decisão. Vamos para a sexta trombeta? Apocalipse 9, 13 a 21. Abra a Bíblia, que a palavra de Deus seja aberta para você.
O sexto anjo tocou a trombeta e ouvi uma voz procedente dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se acham preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matasse a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e de sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes 3 flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíam da sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar, nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Deus tenha misericórdia. Anjos do mal, trabalhando para converter o mundo num amplo movimento de rebelião contra a palavra de Deus, contra a lei de Deus, exaltando tradições, um falso sábado, elevando o domingo como dia de culto mundial. É essa que é a proposta. O ecumenismo, o retorno das igrejas protestantes ao convívio com Roma, com a Igreja Católica. A influência papal em todos os países do mundo, impondo um dia único de guarda, para que as pessoas sejam poupadas desses flagelos que acham que estão vindo de Deus, mas são ações de Satanás. Deus prepare seu povo e o povo ajude a preparar o mundo para isso. Você precisa compreender que Deus está nos usando para levar esse conhecimento às pessoas. Mas eu quero chamar sua atenção para essa sexta trombeta. Aqui é dito para soltar 4 anjos que estão atados, amarrados numa região específica. O povo de Deus ainda está sendo selado. O processo do selamento não acabou. E, portanto, eles ainda podem morrer, pode haver mártires por causa da fé. Mas essa guerra aqui ainda não é uma guerra totalitária, não é uma guerra mundial. Porque a terceira guerra mundial só vai acontecer na sexta praga, lá do capítulo 16 de Apocalipse. Aqui, esses anjos estão atados numa região específica. Esses não são os mesmos anjos do capítulo 7 de Apocalipse. Lá no capítulo 7, os anjos seguram os ventos mundiais. Aqui os anjos estão presos na região do Oriente Médio, o grande rio Eufrates. Portanto, aqui está profetizado um ataque real contra Israel por fundamentalistas islâmicos e seus aliados. É o aviso de Deus de uma grande jihad contra Israel. E é também um aviso de Deus de uma guerra espiritual contra os fiéis de Deus de todos os lugares do mundo. Serão poupados somente aqueles que estarem na aliança com Deus. Daniel capítulo 11, verso 41, diz que a influência do rei do norte entrará em Israel e muitas pessoas morrerão nessa batalha. Somente escapará os filhos de Edom, os filhos de Amon, somente escapará aqueles que estiverem na aliança com o Senhor. Porque muitos muçulmanos aceitarão o evangelho, muitos judeus compreenderão o evangelho e aceitarão a palavra de Deus. E por isso, Satanás quer destruir esses que têm fé firme e verdadeira, verdadeiros crentes, que hão de pregar o evangelho em todos os lugares por onde eles forem. Daniel 11:41 diz que muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom e Moabe, e as primícias dos filhos de Amon. Daniel 12, verso 1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo. Aqui, primariamente, são os judeus. Serão defendidos
por Jesus, que ainda está no santuário, clamando, intercedendo por eles. E haverá tempo de angústia, qual nunca houve desde que houve nação, até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Está falando de Israel e está falando da igreja de Deus. Está vendo? Então, meus amados, será um tempo de angústia para todos os cristãos fiéis, guardadores do sábado. Não importa se é muçulmano, não importa se é judeu, todos aqueles. Porque as guerras são sempre um pretexto de Satanás de atingir quem pode ser salvo. E especialmente atingir aqueles que são os mensageiros, as testemunhas de que o sábado revela o Deus verdadeiro. Portanto, todos os fiéis, cristãos ou não, que tenham abraçado a aliança do Eterno, guardando o sábado, serão perseguidos. Não se fará diferença em quem é judeu, quem não é, crente, evangélico, muçulmano, adventista, todos serão perseguidos, porque a palavra de Deus garante: todo aquele que deseja viver piamente, seguindo a aliança de Deus, serão perseguidos. 2 Timóteo 3, verso 12. Então, por que Satanás vai atacar Israel? Na tentativa de eliminar completamente a única nação que na terra são testemunhas da palavra de Deus, do evangelho do Senhor. Essa é a tentativa. Destruir aqueles que são testemunhas vivas das Escrituras, de um Deus único e verdadeiro e de um dia sagrado, o sábado. Então Israel sofrerá uma guerra de extermínio completo. É lógico que Deus vai agir para proteger os fiéis no meio do seu povo que lá estão. Ellen White diz no livro Eventos Finais, página 143, o que eu estou lendo agora, que haverá um pequeno tempo de angústia. Na página 33 de Primeiros Escritos é dito o seguinte: ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo, ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Esta visão foi dada em 1847, quando havia apenas poucos dentre os irmãos do Advento observando o sábado. E desses, somente uns poucos supunham que sua observância era de suficiente importância para constituir uma linha de separação entre o povo de Deus e os incrédulos. Agora, o cumprimento dessa visão está começando a ser visto. O início do tempo de angústia ali mencionado no livro Primeiros Escritos não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra e as nações ficarão iradas, embora contidas, para não impedir a obra do terceiro anjo. Primeiros Escritos, página 85 e 86, e Eventos Finais, página 143. Meu irmão e minha irmã, nós estamos então aqui para dizer com temor a Deus que a voz que vem do altar de incenso revela que há um intercessor pleiteando a causa da igreja de Israel. Até então, o povo de Israel era protegido dos inimigos representados pelo grande rio Eufrates, aí, os anjos amarrados ali. Os anjos presos naquela região, impedidos de serem soltos, mostrava que Israel estava seguro. Mas como muitos em Israel voltarão ao Senhor, ao Evangelho, crendo em Jesus, Satanás fará uma guerra de destruição, verdadeiro genocídio para destruí-los. E por conta disso, a ira de Satanás se rebentará contra os judeus como as águas incontidas do rio Eufrates. O livro de Romanos, capítulo 11, versículo 18 a 31, eu não vou ler o texto todo, mas você precisa ler que Deus não rejeitou o seu povo. Deus estará pleiteando a causa do seu povo e muitos se converterão. Romanos 11, verso 18, diz: não te glories contra os ramos, o povo de Israel natural. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Mas dirás: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade é que os judeus foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeças, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres.
De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado, da que por natureza era oliveira brava e contra a natureza enxertada em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Aqui Deus está falando do seu povo, que foram, por causa da desobediência, afastados da aliança, mas retornando pelo conhecimento de Jesus Cristo, eles se tornarão um povo poderoso para pregar o evangelho. E, portanto, Satanás quer destruir os judeus logo, para que isso não aconteça. Para que destrua muçulmanos também que estão se convertendo, para que isso não aconteça. Entendeu? Então, a promessa de Deus, feita a Abraão, é que, se houver justos em Israel, serão protegidos. Então, extremistas da Síria, do Líbano, do Iraque, da Jordânia, Arábia Saudita, Turquia e Irã formarão uma coalizão para destruir a única nação judaica que existe, mas não conseguirão. Hoje sabemos, Israel está em guerra contra os terroristas do Hamas e do Hezbollah, mas isso trará consequências. Os demônios serão soltos e Israel será engolido, mas o Ocidente, pela intercessão de Jesus, entrará em ação, vai dar uma ajuda. Serão ajudados com um pequeno esforço. Porque a Bíblia diz em Romanos 11, de 1 a 5, que Deus não rejeitou o seu povo, de modo nenhum. Eles ouvirão o Evangelho assim como Paulo ouviu e serão salvos. E serão instrumentos de Deus para a pregação do Evangelho. Há muitas almas em Israel, judeus no mundo inteiro, que estão ansiosos de ouvir a mensagem, o Evangelho será pregado a eles, eles se converterão. Satanás não conseguirá destruir esse povo do Senhor de todo da face da terra. Continuarão como testemunhas do Evangelho. Quero chamar sua atenção, então, para a esperança de Israel, como Ellen White nos revela. Quando este Evangelho for apresentado em sua plenitude aos judeus, muitos aceitarão a Cristo como Messias. Entre os ministros cristãos, há poucos que se sentem chamados a trabalhar pelo povo judeu, mas aos que têm sido passados por alto, bem como aos outros, deve chegar a mensagem de misericórdia e esperança em Cristo. Então, meus amados, observe bem, Deus está nos dizendo que os judeus ouvirão a mensagem do Evangelho e serão salvos, se arrependerão e voltarão a Jesus. Continuaremos o texto? Vamos ao texto que ainda está na tela, de Ellen White, em Atos dos Apóstolos, página 381. Vejamos o que diz o texto sagrado. Ao verem o Cristo da dispensação evangélica retratado nas páginas das Escrituras do Antigo Testamento e perceberem quão claramente o Novo Testamento explica o Antigo, suas adormecidas faculdades despertarão e eles reconhecerão a Cristo como o Salvador do mundo. Muitos receberão a Cristo pela fé como seu Redentor. Em relação a eles, se cumprirão as palavras, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1, verso 12. Há entre os judeus alguns que, como Saulo de Tarso, são poderosos nas Escrituras, e esses proclamarão com maravilhoso poder a imutabilidade da lei de Deus. O Deus de Israel fará que isso suceda em nossos dias. Seu braço não está encolhido para que não possa salvar. Ao trabalhar em seus servos em fé, pelos que de muito têm sido negligenciados e desprezados, sua salvação será revelada. Glórias a Deus. Portanto, meus amados irmãos e meus amigos, é uma batalha tanto física quanto ideológica. Um exército de 200 milhões será posto em prontidão. E essa guerra vai acontecer no Oriente Médio. A terça parte dos envolvidos nessa batalha, desse exército, desse contingente, morrerá. A terça parte. Porque Deus está agindo para que isso não seja uma guerra total. Vai morrer civis, inocentes, soldados, tudo. Evidentemente que o alvo será aqueles que não têm o selo de Deus. E repito, a intenção é atingir todos aqueles que não têm o selo de Deus, mas é também atingir os mensageiros da verdade e exterminá-los. Esse é o alvo de Satanás. Primeiro na batalha física, para tentar destruir judeus
muçulmanos e cristãos que guardam a lei de Deus, para tentar matá-los. Esse é o alvo, porque Satanás sabe que aqueles que estão sem o selo de Deus, sem o sinal de Deus, estarão desprotegidos. Mas no meio deles tem o povo de Deus, que pode ser atacado, atingido. Porque o alvo principal é destruir também os que guardam a lei de Deus, para impedi-los, a esses mensageiros, de chegar com a verdade aonde precisa chegar. Portanto, será também uma guerra ideológica. Essa batalha iniciada na quinta trombeta, que se estende aqui pela sexta trombeta, é argumento bíblico contra a filosofia humana. É a lei dos homens em guerra contra a lei de Deus. Vê que o povo morre por causa da fumaça que sai da boca dos cavalos. A boca é símbolo de persuasão e de perseguição demoníaca, usando a palavra para perseguir. Então, quero chamar sua atenção para isso. Enquanto Jesus combate os inimigos com a espada que sai de sua boca, Apocalipse 2, verso 16, e Apocalipse 19, verso 15 e 21, porque da sua boca sai uma longa e afiada espada para com ela guerrear contra as nações, da boca de Jesus sai uma espada. Veja que a boca é um instrumento de persuasão. Satanás e todo esse exército demoníaco que sai do abismo, usando os poderes políticos e religiosos, usam a boca também. É uma fase de guerra psicológica, ideológica, de argumentos, de narrativas. Veja, Satanás, o dragão, ele lança a água para destruir a igreja. Em Apocalipse 12, 15, sai da boca do dragão águas como rio contra a mulher, que é a igreja. A besta do mar, que é o reino do anticristo, em Apocalipse 13, tem boca que profere blasfêmias e arrogâncias contra Deus. Apocalipse 13, versos 5 e 6. Preciso ler isso para você. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Fazem isso de que maneira? Não xingando contra Deus abertamente, mas fazendo narrativas, doutrinas, palavras que contrariam a palavra de Deus. É também da boca do dragão, da besta e do falso profeta, que saem 3 espíritos imundos que vão provocar a terceira guerra mundial nas pragas de Apocalipse 16, verso 13 e 14, que tem dia e hora e mês para acontecer. Assim como também haverá dia, hora e mês para poder tentar exterminar completamente o povo de Deus. Porque haverá um decreto para não comprar e não vender, mas haverá um decreto também para fazer morrer todos quantos desobedecem essa lei. Então a humanidade vai se unir para tentar exterminar completamente aqueles que na intenção deles, na cabeça deles, no entendimento deles, estão provocando as pragas vindo sobre a terra, porque não guardam o domingo, porque não estão unidos nessa grande confederação de proclamar um dia mundial de paz na face da terra, mas contrária à palavra de Deus. Então a cauda representa falsos profetas, ensinadores fraudulentos, a quem o povo constantemente busca para acalmar a consciência. Basta ler Isaías 9, versos 14 e 15, que diz que o homem sábio mais velho é a cabeça. O falso profeta é a cauda. A palavra de Deus não deixa ninguém enganado. Quero convidar você ainda, amado, a analisar esse texto comigo. Mais uma vez, quero chamar a sua atenção, que essa é uma batalha física e uma batalha ideológica. Certo? Presta atenção. Mesmo sobrevindo tamanha destruição, por conta dessa guerra, destruindo patrimônio, vidas humanas, os homens continuarão violando a lei de Deus. Aí fala da idolatria, de ouro, prata, seus ídolos de ouro, prata, cobre, pedra, também sobre os objetos de valor. Os homens não deixarão de violar a lei de Deus, não se arrependerão, não deixarão de adorar os demônios, não abandonam a prática de feitiçaria, que aqui é o uso de drogas, de magia negra, não deixarão. Assassinatos, prostituição, roubo, crimes geralmente associados às máfias do mundo, tanto aos grandes e aos pequenos poderes políticos, serão praticados ainda. Os homens não vão se arrepender. As trombetas são uma forma de chamá-los à razão, levá-los à palavra, mas eles vão preferir viver nas trevas, nas tradições, no gozo do pecado, do que atender à voz de Deus. Então as pessoas que não têm o selo de Deus vão se encontrar desprotegidas a esses poderes e essas ideologias enganosas que vêm dessa confusão, que vêm dessa Babilônia.
Durante esse tempo, Deus estará advertindo a humanidade através do seu povo, que com o poder do Espírito Santo vão dar o recado. O povo de Deus estará identificado no capítulo 10 e 11 do Apocalipse, que nós vamos estudar ainda. Então, o que vai acontecer? Quero chamar a sua atenção ainda, com a igreja, com o povo de Deus em geral. Por conta de bloqueios econômicos, escassez de alimentos, provocado por guerras intermitentes, por poluição do ar, por nova pandemia, aí vai ter lockdowns e as pessoas vão ficar confinadas, ouvindo vozes, enlouquecidas, assistindo documentários, séries espíritas. Os demônios vão se materializar na frente deles, em forma de parentes, de amigos, de santos, com essa conversa de que o mundo está sofrendo por conta do inconveniente de que há pessoas que não guardam o domingo, estão guardando o sábado. Espíritos malignos intensificam sua ação de conseguir um dia mundial de paz e o resultado será a famosa marca da besta, cujo resultado imediato vai afetar as relações comerciais de sobrevivência. Comprar, vender, só será possível para aqueles que tiverem a marca da besta, que estiverem alinhados a esse processo. Será tempo de crise, de angústia, falência financeira e falência alimentar. Mas o povo de Deus será assistido com um pequeno socorro, pois seu pão e sua água serão dadas, é a promessa de Deus, do mesmo jeito que ele vai ajudar o povo de Israel a não ser exterminado nessas batalhas. Vejamos o que Ellen White fala a respeito disso. Que Deus agirá em favor de seu povo. Na peleja a ser travada nos últimos dias, estarão unidos em oposição ao povo de Deus todos os poderes corruptos que apostataram da lealdade à lei de Jeová. Nessa peleja, o sábado do quarto mandamento será o grande ponto em litígio, pois no mandamento do sábado, o grande legislador se identifica como o Criador dos céus e da terra. Mensagens Escolhidas, volume 3, páginas 392 e 393. Quando for invalidada a lei de Deus e a apostasia se tornar um pecado nacional, o Senhor agirá em favor de seu povo. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 388. Por enquanto, ninguém ainda recebeu a marca da besta, porque o mundo ainda não está nessa condição de ter que escolher entre a lei de Deus e a lei dos homens, entre o sábado e o domingo. As pessoas ainda estão, a maioria dos fiéis de Deus estão em todas as igrejas evangélicas e religiões do mundo, mas elas serão advertidas, porque a palavra de Deus assim garante. Então, meus amados, você não pode entender isso errado. Deus não espera que as pessoas se convertam ao adventismo do sétimo dia. Não. Que as pessoas se convertam à influência da sua palavra. Deus espera que as pessoas sejam advertidas e tenham certeza que Ele as ama e as está advertindo contra o mal que o inimigo quer fazer na terra. Levar o mundo inteiro à apostasia, sob o efeito de ensinos demoníacos, a se afastar da lei de Deus, da palavra de Deus e aceitar um falso sábado no lugar do verdadeiro, de acordo com a palavra de Deus. Então, o que o Espírito de Profecia nos ensina? Vamos lá? Não conseguimos ver como a igreja romana poderá desembaraçar-se da acusação de idolatria. Aqui eu faço uma observação muito séria para você, que é a seguinte: enquanto o mundo inteiro idólatra com seus deuses, a Igreja Católica está influenciando essas igrejas a aceitar a sua influência política religiosa. Mas a Igreja Católica também é idólatra. E ela jamais vai se desembaraçar disso. Então, continua o texto. Vamos deixar que o texto se explique só por si mesmo, né? Vamos lá. O texto diz: e esta é a religião que os protestantes estão começando a encarar com tanto agrado e que finalmente se unirá com o protestantismo. Esta união não será, porém, efetuada por uma mudança no catolicismo, pois Roma não muda. Ela declara possuir infalibilidade. É o protestantismo que mudará. A adoção de ideias liberais de sua parte o conduzirá ao ponto em que possa apertar a mão do catolicismo. Está em Review and Herald, 1º de junho de 1886. E Ellen White continua: o pretenso mundo protestante formará uma confederação com o homem do pecado, e a igreja e o mundo estarão em incorrupta harmonia. Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 975. Volta para mim aqui. Entenda. O ecumenismo está falsamente sendo apresentado como sendo
a maneira da união trazer paz, de todos buscarem o mesmo Deus, sob a proteção e a benesse de uma única igreja, tendo um único pastor e um único rebanho, Igreja Católica e o Papado. Todas as religiões do mundo estão sendo cada dia cativadas nesse discurso ecumênico, mas a intenção maior que Satanás está por trás disso é levar a todos a abandonar, porque para unir essas igrejas, essas religiões todas, a palavra de Deus deve ser deixada de lado. Suas leis bíblicas devem ser deixadas de lado. O sábado deve ser deixado de lado. Deve-se exaltar um dia que é comum, como descanso, como feriado, e torná-lo como santo. Tem que ser o domingo. Percebeu aí? Qual é o propósito de Satanás? Vamos continuar então. O que diz a serva do Senhor? O que diz a palavra revelada de Deus? Enquanto o mundo vai passar por todos esses problemas de fome, ameaças civis, o povo de Deus continuará fiel. Satanás diz, pelo temor de que lhes venha a faltar alimento e vestuário, eles se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus. A terra estará inteiramente sob meu domínio. Ellen White, Profetas e Reis, páginas 183, 184. Meditações matinais de 1965, para conhecê-lo, página 118, ela diz, alguns serão encarcerados por se recusarem a profanar o sábado do Senhor. Como os defensores da verdade se recusem a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados e outros tratados como escravos. Para a sabedoria humana, tudo isso parece agora impossível, mas ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, hão de acontecer coisas estranhas. Quando o temor e o amor de Deus são removidos, o coração pode tornar-se muito cruel. Grande Conflito, página 608. Oh, meu amado irmão, minha irmã, quero dizer para você, o mundo hoje acha isso estranho, que nada, não vai haver uma lei dominical, os crentes não vão voltar para a Igreja Católica, o mundo não vai fazer uma lei que persegue e que mata. Isso vai cair para o mundo como uma surpresa. Não para mim nem para você, que levamos a sério a palavra de Deus e a revelação. Mas para o mundo será uma terrível surpresa isso que vai acontecer. E a serva do Senhor continua dizendo que essas perseguições todas, para o povo de Deus, têm um propósito, que é o meio de se purificar. É o meio de levá-la à unidade. Testemunho Seleto, volume 3, páginas 391 e 392. O amor de Deus à sua igreja é infinito, incessante é seu cuidado de sua herança. Então isso deve ficar claro. Deus ama e cuida de sua igreja. Ele não permite que aflição humana alguma sobrevenha à igreja, senão unicamente a que é necessária para a sua purificação, seu bem presente e eterno. Purificará a sua igreja, assim como purificou o templo no princípio e no fim de seu ministério na terra. Tudo que ele traz sobre a igreja em forma de provações e aflições, falo para que seu povo adquira mais profunda piedade e mais força para levar a todas as partes do mundo as vitórias da cruz. Ela continua. Aflições, cruzes, tentações, adversidades e nossas várias provações são os agentes divinos para nos purificar, santificar e preparar-nos para o celeiro celeste. Testemunho Seletos, volume 1, página 313. Então Deus está cuidando de sua igreja. Deus estará abençoando sua igreja, abençoando o seu povo. E aí, meu amigo, meu irmão, entendemos então que o inimigo está irado e em seu esforço desesperado de provocar no mundo uma unidade, uma união contrária à palavra de Deus, ele vai fazer demônios aparecerem na face da terra em formato de santos, em formato de pessoas, para iludi-las, para que elas possam promover um ecumenismo contrário à palavra de Deus. O nosso próximo estudo, Apocalipse 10, o povo de Deus e sua missão profética. Obrigado por você ter assistido até aqui. Tem que ser paciente para aprender, tem que ser paciente para compreender melhor a revelação de Deus. O vídeo ficou longo, eu sei, mas vale a pena. Dê o seu like, divulgue para seus amigos e não se esqueça do nosso próximo estudo, ok? Deus abençoe. Fiquei rouco, mas é para a honra e glória de Deus.